Sejam mais que muito bem-vindos ao Amorzeiros da Terra. A gente sabe que durante a pandemia foi difícil para todo mundo. E durante ela, muitas pessoas acabaram se distanciando de Deus, se distanciando da família e até mesmo de si. Teve pessoas que ficaram perdidas, desorientadas. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da atração e como a gente pode se abrir novamente, se reaproximar de Deus, para que as coisas melhorem no nosso dia a dia, para que a gente volte a ter aquele ânimo, volte a ter aquela felicidade que nós tínhamos antes da pandemia. E nossa, meu Deus, eu posso ser suspeito em falar isso, mas que aula! Que aula a Sinara dá a respeito disso, explicando os meios para que possamos nos abrir. Na descrição do episódio vai estar o Instagram da Sinara Amorim. Vai lá dar o seu feedback após ouvir esse episódio. Exala a paz e a gratidão, inspira a inspiração, desperta amor com a meditação, inspira a inspiração. Passei por muitos desafios aí, né, nesses últimos 2 anos, como a maioria das pessoas, na pandemia. E aí eu comecei a buscar mais Deus, assim, né, porque fiquei sem dinheiro, sem clientes, então fiquei sem, né, sem nada. E aí quando a gente fica sem nada, a gente olha para os lados, a gente vai buscar Deus. A gente só busca Deus nesse momento de desespero. E eu comecei a entrar em muitos grupos de oração e tal. Eu também criei meu próprio grupo. E aí eu comecei a ver, Lucas, que as pessoas, a maioria está nesses grupos de oração, elas estão ali eu penso que Jesus é coach, entendeu? E, tipo assim, elas estão ali para ganhar dinheiro. Ai, como é que eu fico próspero? Como é que eu enriqueço? Então, assim, é uma barganha, um absurdo, sabe? Que as pessoas estão fazendo com oração. Como é que eu faço? A lei da atração funciona? Não funciona? Então, baseados em tudo que está acontecendo, e quando as pessoas não estão entendendo como fazer uma oração, não entendem como que é a lei da atração, elas não estão enxergando o óbvio. E aí isso muitas vezes leva ao suicídio, leva a pessoa a sentir vontade de desistir da vida, né? Por isso que eu acho que está tudo linkado, assim, é importante a gente falar como funciona a lei da atração, né? Sim, então... e até é interessante isso que você comentou, Sinara, a respeito da pessoa que está ali, está querendo fazer a oração e ela está achando que vai enriquecer. A atração não é tudo, né? Não adianta eu pegar, parar, agora eu vou fazer uma oração para que, sei lá, para melhorar, não é nem para ficar rico, só quero me sentir melhor com o meu trabalho, só que eu não fazer nada para mudar. Eu não levantar, eu não me esforçar, eu achar que eu vou ficar parado aqui, sentado, e vou fazer isso e tudo ao meu redor vai mudar e vai ficar maravilhoso pra mim. Como você comentou, você teve problemas financeiros, você estava com problemas em relação a amigos e coisas do tipo, mas você foi atrás de um grupo de oração, você já começou se movimentando e indo atrás. Você não ficou parada e falou, meu Deus, tá tudo dando errado, eu vou parar e é isso vai resolver porque eu vou ficar parada aqui e pronto. Não foi, você teve que se movimentar e você também analisou o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que também isso é importante, a pessoa entender que não é só é um conjunto. Tem um ditado antigo que fala, vai orando e vai fazendo, né? Então, a pessoa ficar só orando não adianta, né? Então, Lucas, primeiro é importante falar assim que a gente precisa entender a vida não como se a vida fosse apresentando problemas, mas eu gosto de trocar essa palavra por desafios. Então, quando chega um desafio, eu preciso ir para uma nova frequência, eu preciso ir para um novo patamar para que eu possa vencer aquele desafio, né? Então, assim, quando veio a pandemia, que eu não conseguia mais atender no presencial, o que eu precisei? Eu precisei estudar muito, né? O online, o marketing digital, todas essas coisas. E eu precisei me recriar nesse mundo. E a vontade de desistir, e o medo, e a solidão, e a tristeza, a falta de dinheiro, tudo isso mexe com as nossas estruturas, né? Imagina, eu sou terapeuta e eu passei por uma grande crise. Agora imagina a pessoa que não tem estrutura emocional, que não fez terapia, que não tem suporte, passando por essa situação. Talvez ela não dê conta de ir adiante, entende? Porque ela não teve a base. E muitas pessoas falavam pra mim, Sinara, tu é forte, tapinha nas costas, sabe? Vai dar certo. Só que assim, eu sou terapeuta, mas eu sou um ser humano, sabe? Então, quando a gente passa por um desafio, é como dizer assim, o cardiologista ele não vai ter problema com o coração, então a pessoa, né, tipo... A pessoa que é terapeuta, ela é um ser humano, além de ser terapeuta, a gente também tem uma vida, tem as nossas fraquezas, né, as nossas vulnerabilidades. Então,
como ser humano, todo mundo tá igual. Sim. Mas, claro que eu, por ter estudado mais, por ter feito mais terapia, por ter me trabalhado mais, eu tinha as ferramentas para vencer. Então, eu sabia fazer silêncio, fazer oração, fazer respiração, corrida, meditação, jejum. Eu fui buscando todas as ferramentas que eu conheço, né? E que eu já falava, eu fui intensificando elas. E aí, foi nesse momento que a minha virada de chave foi quando eu entendi de que forma mesmo, assim, na prática, porque na teoria eu já conhecia, como que se faz uma oração? O que é uma oração de verdade, sabe? Nossa, virou uma chave dentro de mim, assim, e foi libertador, sabe, Lucas? Sim. E por isso eu gostaria de trazer isso para que as pessoas parem de barganhar com Deus. Eu acho incrível isso que você está falando, que você é uma terapeuta, você tem o conhecimento, você dá esse auxílio às pessoas e educa elas para que elas possam estarem bem consigo. Utilizando o meu próprio exemplo, como me afetou, assim, eu sinto que eu não me recuperei até agora, eu sinto que até esse momento procuro, que estou buscando e estou cada vez mais próximo de alcançar aquela pessoa que era mais centrada, que era mais focada. E isso é uma coisa que a gente teve, de repente a gente balançou todo mundo e foi de pernas pro ar, assim. E foi uma coisa que foram praticamente 2 anos nisso, né? Que esse ano que a gente realmente pode falar que as coisas estão voltando ao normal, até porque eu mesmo, até hoje em dia, ainda vejo muita gente de máscara, vejo muita gente que não se sente seguro, e também eu vejo o contrário, ainda muita gente que tá brigando contra, ainda vejo essa briga de tipo, não, calma, vocês foram enganados, não, de toda a questão da vacinação, de como foi, né? O ano passado mesmo, pra mim, foi 2020 parte 2, não foi 2021. Foi 2020. Sim, verdade. Foi a mesma coisa. Então, conseguir se recuperar psicologicamente em um mundo incerto, daí esse ano a gente começa com guerra. Caramba, a gente achando que, cara, olha só, tudo vai melhorar. E do nada, uma guerra, cara, o que tá acontecendo? Caos para do lado, eles não sabem, a gente acabou de sair da pandemia, porque eles querem fazer guerra agora. Espera mais um pouco, poxa. É uma coisa que já afeta muito. E daí, financeiramente, tudo tá ficando mais caro, tudo tá mais difícil, tudo tá complicado. E as pessoas que trabalham ali com a carteira assinada, o salário delas vai ter alguma diferença, mas é mínima, não vai ser, a pessoa não vai ter um grande aumento, não vai ter nada do tipo, e o consumo dela vai ser o mesmo. Então, o dinheiro que nós temos no final do mês é o mesmo, o nosso consumo também, só que o que a gente vai precisar para gastar é muito mais alto. Então, a gente acaba tendo que passar por um movimento também de, olha, eu tenho que consumir menos e eu preciso consumir mais porque eu não estou psicologicamente pronto, então eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, acaba gerando uma confusão até na cabeça. Eu não só sinto isso comigo, mas eu vejo isso com outras pessoas, assim, ao meu redor. Eu não sei se pessoas entram em contato com você até com esses problemas, falando a respeito disso. Sim, Lucas, eu super entendo tudo que tu tá falando, e é importante a gente primeiro olhar para essa questão da guerra, né, percebendo que o mundo que está fora é um reflexo do mundo que está dentro. Então, essa guerra está dentro da gente. É importante a gente entender isso. Primeiro passo, primeiro ponto. Segundo, é que a gente vive um teatro. Isso aqui é um mundo de ilusões, né? E, claro, no primeiro momento a gente sente raiva, sente medo, e tá tudo certo, é normal, né? Tipo assim, como eu falei, até eu, como terapeuta, também sinto, né? Eu sei andar de bicicleta, mas de vez em quando eu vou cair. Então, a vida é como andar de bicicleta. Algumas pessoas estão caindo toda hora, tem outras que nem conseguiram subir e pedalar, e tem outras que estão andando super bem, mas de vez em quando vão cair, né? Então, quanto mais tu ficar evoluído espiritualmente, menos tu vai cair e mais rápido tu vai levantar. Então, ok, não tem ninguém aqui quando a pessoa diz, estou iluminado, não estou caindo nunca, tem alguma coisa errada, né? Eu não acredito nesse tipo de pessoa, né? Que são os gurus, os iluminados, os que ficam lá no palco dizendo, olha, eu já sei tudo, fórmula mágica, eu vou te ensinar, vou te ajudar. Isso aí eu já fico um pé atrás, sabe? Porque eu acho que se a pessoa está iluminada, ela não precisa mais estar na escola, né? Porque quando tu recebe o canudo lá na faculdade, tu sai da faculdade, não precisa mais estar na faculdade. Sim. E a vida aqui, a Terra, é uma escola. No momento que tu aprendeu, que tu te iluminou, tu não faz mais sentido tu estar aqui. Então,
Sobre essa questão do dinheiro, aí a gente volta para a lei da atração. Tudo mudou, né, Lucas? A gente virou uma chave e a gente está tendo mais resposta da ação e a reação, elas estão mais rápidas. A ação que eu mando, a reação volta mais rápido do que antes. Então a gente precisa começar a ver o que a gente está vibrando para o universo. Então, tudo que a gente faz atrai alguma coisa. Então, a lei da atração, ela funciona sempre. As pessoas falam, a lei da atração não funciona para mim. Não, ela funciona sempre. Mas aqui que está a grande sacada. O que acontece? 5% da nossa consciência é consciente. E 95% da nossa consciência é inconsciente. Então, tem muito mais coisa no inconsciente onde estão as nossas programações. Aquilo tudo que a gente aprendeu na infância, com os nossos pais, com os professores. Então, a gente aprendeu, para ganhar dinheiro é difícil, dinheiro é sujo, tem que trabalhar duro, só ganha dinheiro quem acorda cedo. Então, assim, tem muitas crenças que estão no inconsciente coletivo, mas tem aquelas crenças que são da nossa família. Existe, basicamente, 5 travas. A primeira é a culpa. Então, assim, a gente fica se auto-sabotando porque a gente tem culpa. Então, a culpa pode estar consciente, pode estar inconsciente. Qual que é a culpa inconsciente? Meus pais se separaram quando eu era criança. E aí eu sinto culpa. Mas eu nem lembro que eu tenho essa culpa, mas a culpa está lá. E várias outras culpas que a gente carrega, o nosso campo carrega. Meu avô pode ter matado alguém, ter roubado terras de outra pessoa. Eu já carrego no meu DNA essa culpa, que os meus ancestrais roubaram, tiraram a vida de alguém, sabe? Então, assim, a gente tem essa culpa. Tem o sentimento de menos-valia, que é o vitimismo, né? Então, eu não tenho valor, eu sou pecador. Então, várias coisas, minha irmã é melhor que eu, né? O vizinho. Então, essas comparações que os pais fazem, isso é um outro motivo. E aquela mente que vibra na escassez, que a gente aprendeu, né? Dos nossos ancestrais, muitos de nós somos descendentes de pessoas que vieram da guerra, então passaram fome, necessidade, e esse DNA da escassez está dentro da gente. Mesmo que tu tenha tudo agora, se a tua mente está vibrando na escassez, tu acha que vai faltar, e muitas vezes a pessoa entra na ganância por medo de ficar sem. Então, mais um motivo. Outro motivo que é uma trava também é a fidelidade ao fracasso, ou seja, meu bisavô foi fracassado, meu avô foi fracassado, meu pai foi fracassado. O que acontece? Por fidelidade à história dos meus ancestrais, eu vou ser fracassado também. Porque aí eu me sinto pertencendo, entende? E a gente quer pertencer ao nosso sistema. Então essa fidelidade, ela é muito forte e ela pode estar em vários níveis. A guerra, o sofrimento, as doenças, né? Às vezes vem repetindo doenças. E um outro motivo que trava também é estar fora da ordem. O que acontece? Dentro da constelação, a gente sabe que existe a lei da ordem, né? A energia flui dos grandes para os pequenos. Quando eu tomo um lugar que eu quero ser mãe ou pai do meu pai, da minha mãe, que eu me sinto melhor que eles, eu quero cuidar deles, eu quero ajudar eles, aí eu estou invertida na ordem. E aí o que acontece? Quando eu fico invertida, é como se eu estivesse nadando contra a correnteza. E aí tudo fica difícil, né? E por último, que eu acho que é o mais importante, que trava a nossa prosperidade, é a ingratidão. A ingratidão pela vida, ela começa pelos nossos pais. Então, a gente recebeu a vida, mas a gente não é grato por aquilo. Meu pai não me deu isso, não me deu aquilo. Então, assim, a gente fica idealizando um pai e uma mãe perfeito e não toma a força da vida. E essa ingratidão bloqueia. Então, voltando para o que tu falou, né? As coisas estão subindo, o dinheiro está desvalorizando, tudo isso aí é verdade. Mas, assim, a abundância não depende só de dinheiro. O dinheiro é só uma parte. Surgem coisas. Por exemplo, eu fui parar na Band, eu tô fazendo um programa na Band. Eu nunca pedi para Deus para eu estar na Band. Então, o que eu estava vibrando? Nossa, como eu gostaria de levar mensagem para mais pessoas. E as minhas lives têm 20, 30 pessoas. De repente, fui convidada para estar na Band. E aí, isso é abundância, entende? Porque eu levo a minha palavra, a minha voz para mais pessoas. Várias pessoas, vários casos. A gente pode ficar horas falando de várias pessoas que ganharam coisas, que nem pediram. Daqui a pouco, alguém vem e te oferece uma viagem, um passeio. Minha casa da praia lá tá vazia, tu quer passar o fim de semana lá. Então, assim,
A abundância, ela é infinita. Só que a gente fica limitada. Só posso comprar o que eu tenho de dinheiro. Tenho que ganhar dinheiro para comprar as coisas. E a gente fica preso achando que tudo vem só pelo dinheiro. Só que a abundância é infinita. Tu consegue entender? Quando a gente se abre para abundância, as coisas começam a acontecer de forma... Aí tu ganha um aumento, tu ganha um convite, sabe? As coisas começam a acontecer porque tu virou a chave, tu saiu das travas, tu saiu dessa fidelidade de fracasso, entende? Sim. E aí tu aumenta o teu magnetismo e tu começa a ver que as coisas podem acontecer, coisas que tu nem tava pensando, que tu, tipo, eu só posso ir por aqui e por ali. E aí tu começa a ver que Deus tem infinitas possibilidades para ti, que tu nem tava imaginando. Faz sentido isso pra ti, Lucas? Sim, é uma coisa de tipo, você... como você falou, né? Você quer passar sua mensagem para mais pessoas. Daí, se você fica na cabeça muito tipo, eu quero passar, só que eu vou passar só se eu estiver no Instagram. Daí a pessoa fica só Instagram, e ela para de se focar em passar a mensagem e passa a pensar no Instagram. Então ela deixou de ser uma pessoa que quer passar uma mensagem e passou a ser uma pessoa que quer ficar famosa no Instagram. Pedindo aquela única possibilidade que tá vendo. Então, eu quero mais pessoas na minha live, eu quero mais pessoas na minha live. Deus, bota mais pessoas na minha live, entendeu? É desse jeito, Sim. porque é só esse jeito que eu vejo que eu vou atingir as pessoas. Aí, tipo assim, Deus tem muitas possibilidades. Tu que tem uma mensagem boa, vou te botar em outros lugares que eu nem pensei. Eu nunca pensei, por exemplo, mas assim, eu tô dando esse exemplo. Sim. Mas assim, eu nunca... quantas coisas que a gente quer e tem possibilidades que a gente não pensa, sabe? Que a gente sempre pensa assim, ou é A ou é B, né? Daqui a pouco tem infinitas possibilidades. Tem os passos, né? O primeiro passo que a gente precisa fazer é parar de pedir para Deus coisas. Então a gente para de pedir. Porque muitas vezes, né, Lucas, quantas vezes tu pediu para Deus e ele não te deu? E quantas vezes ele te deu coisas que tu não pediu? Não é Exatamente. assim? Então, assim, tipo, Deus, ele é infinito amor. Ele sabe tudo que a gente precisa. Ele já sabia o que a gente precisava antes da gente nascer. Então a gente não precisa ficar pedindo e barganhando com Deus agora, tipo assim, Deus, eu quero tal coisa, eu quero isso, quero aquilo. Então, quando a gente começa a dizer que a gente quer isso, quer aquilo, quer não sei o que lá, a gente não pode mais rezar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso fala, seja feita a vossa vontade. Mas como que a gente deveria rezar? Seja feita a minha vontade. Eu quero do meu jeito, Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, tu sabe? Então me dá isso, me dá aquilo. Então a gente, tipo, quem quer ficar pedindo para Deus as coisas, não pode rezar o Pai Nosso. E aí tem aquelas pessoas que rezam o Pai Nosso e ficam pedindo todo dia, e aí pensa que Deus tem demência ou Alzheimer, que no outro dia pede de novo a mesma coisa, tipo assim, já pediu ontem, pede, e aqueles que ficam repetindo, se eu repetir várias vezes durante o dia vai dar certo, né? Não, Deus, ele, tipo assim, ele não tem problema de memória, entende? Não esquece, Deus, eu pedi, hein? Não, e tem aqueles, né, Lucas, que pensam que Deus é surdo, que não, vou pedir com intensidade, vou começar a gritar e falar alto. Não, tipo assim, Deus não é surdo, ele não tem problema de memória, então não precisa. Vai dizer que não é assim. É que tá no Então, céu, assim, né? Daí a gente tem que gritar pra ser ouvido, a pessoa. Tá longe. Mandar um WhatsApp pra Deus. Ele tá longe. Então, assim, o primeiro passo é entender que a gente veio aqui, que nós somos divinos, que nós somos uma centelha de Deus, fagulha, que a gente nasceu aqui, ganhou um corpo para estar aqui na Terra, para servir com algo. E todos nós viemos servir. Então, todos nós temos uma digital. E o que eu vou fazer, o que eu tenho para fazer, ninguém pode fazer por mim, porque a minha digital é única. Assim como a do Lucas. Tu tem algo para passar para o mundo que é só teu. Né? Nesse corpo, vai ser só uma vez, porque a gente vai morrer em algum momento. Isso é um fato. Sim. E aí, quando tu morrer, tu deixar esse corpo, quando eu deixar esse corpo, eu vou chegar lá do outro lado e vão perguntar, e aí, Sinara, tu fez aquilo que tu te comprometeu a fazer lá? Então, eu vou ter que acertar contas, né? Tipo assim, olha, eu não vim aqui a passeio, entendeu? A gente pode até passear, entendeu? É bom passear também, né? Tirar umas férias, ok. Mas a gente tem um propósito espiritual, que é deixar a nossa mensagem, nosso legado. E é o único, não adianta deixar para outros fazer para mim. Então, o primeiro passo é
parar de pedir coisas para Deus. Se quiser pedir para Deus, pede sabedoria, pede clareza, pede para Ele te mostrar o caminho que tu não tá enxergando, tá meio perdidão. Pede um GPS, entendeu? Pede para Deus, olha, me mostra o caminho que eu tô perdido. Então, tá, se quiser pedir, pede a coisa certa. Não fica pedindo coisas, né, materiais. Por quê? Porque as coisas materiais, elas são uma consequência. Então, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu ajudo pessoas, consequentemente, mais o universo me devolve, mais Deus me devolve. Pode ver, quanto mais a pessoa é generosa, mais ela é abundante. Sim. Eu gosto de falar da Madre Teresa de Calcutá, né, porque eu gosto muito do exemplo dela. Ela era uma pessoa que não cobrava para fazer os atendimentos. E ela era extremamente abundante. Ela só viajava de primeira classe, ficava só em hotel 5 estrelas. Ela tinha uma vida abundante. E ela não tinha dinheiro, entende? Por quê? Porque ela estava a serviço da vida. E eu acho lindo, claro, é um exemplo extremo, mas a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Se a gente não está na abundância, que parte minha que está travada, ou o que eu ainda não estou servindo, o que eu não estou transbordando para as pessoas. Qual a minha parte que eu vim para dar e eu não estou dando, sabe? Então, quais os meus talentos? Então, é importante a gente conectar com isso, sabe, Lucas? Me fez pensar bastante, né? É aquela coisa de... O dinheiro é uma consequência de você estar bem consigo. Estar bem consigo pode ser ter um trabalho, mas não necessariamente é isso. É você fazer o que você acredita ser o certo. Você estar ciente de si. Não se vender por nada, né? Não se sujeitar a outras coisas. E você estando bem consigo mesmo, você tende a atrair coisas boas a você, né? Não vender a nossa hora, né? Não se prostituir, trocar a nossa hora por dinheiro, né? Então, assim, quando eu tô servindo, quando eu tô transbordando meus talentos, eu tô nutrindo a minha alma, então não tô perdendo tempo. Não tô esperando o final do dia para bater o ponto, sabe? Nossa, sim. Eu acordo e eu tô vivendo. Para mim, segunda-feira ou sexta-feira, tanto faz, porque eu tô feliz, final de semana eu tô bem também. Então fica sim. Preso lá num concurso público, num trabalho, e infeliz, e aí fica trocando o que tem de mais precioso, que é o tempo, por dinheiro. E depois fica gastando esse dinheiro comprando remédio ou se divertir no final de semana para poder na segunda-feira estar bem, para ir de novo lá fazer mais dinheiro, entende? Então, para mim é uma insanidade isso. Depois que a gente tira as travas, como elevar a nossa frequência, né? Que eu acho que isso é super importante também, se entender. Imagina que o universo é um prédio de 10 andares. E aí, cada andar é um tipo de frequência. E as coisas boas, aquilo que a gente quer para a nossa vida, saúde, abundância, amigos, os nossos sonhos, eles estão do 7º andar para cima. Quanto mais para baixo, mais escassez, doença, dificuldades, miséria. Entende? E imagina que tem um elevador. E esse elevador, ele vai te levar para cima ou para baixo. Então, o que leva a gente para cima, para vibrar, né, nessas frequências mais elevadas, e o que leva o elevador para baixo? E aí eu tô vendo, será que o meu elevador tá subindo ou tá descendo? Então, vou falar assim, o que faz o elevador subir primeiro, tá? Generosidade, pensamento positivo, amor, músicas boas, né, como música clássica, mantras, empatia, altruísmo, alegria. Então, assim, tudo isso faz a gente subir a nossa frequência. E aí, vamos supor, se eu subo minha frequência até o 7º andar, lá eu vou encontrar as coisas que eu estou buscando, que eu quero. Aí, o que leva o elevador para baixo? Reclamação, julgamento, egoísmo, as drogas, culpa, música ruim, sofrência, né? Então, isso tudo leva a gente para baixo. Mas é verdade, essas músicas, assim, que vem de dor de cotovelo e tal, a tua frequência baixa, e, tipo, tu não consegue uma frequência alta escutando uma música ruim, sabe? E os tipos de batida, né? Isso aí também daria para fazer só uma live sobre as frequências, né? Sobre os sons e a psicoacústica e tal. Mas, assim, sim. Já tem vários estudos falando que a música, ela muda os batimentos cardíacos, que ela eleva, que ela diminui o estresse. Então, que tipo de música que me dá mais saúde e que tipo de música que me leva para baixo, sabe? Então, é importante que a gente olhe para o nosso comportamento, que a gente observe o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, né? Como eu estou agindo, quais os meus comportamentos, o que eu estou consumindo. É super importante a gente ter consciência do que a gente está consumindo, porque aquilo ali que vai criar a nossa realidade, né? Então,
Basicamente isso. Se você só consome besteira, a tua realidade vai ser em torno das besteiras que você consome, né? Você não vai... eu quero ser uma pessoa mais inteligente. Só que não adianta você querer ser mais inteligente se você não vai estudar, se você não vai consumir coisas que vão agregar a sua inteligência. É exatamente isso, né? O que tu tá consumindo. E aí a gente fala também da questão de alimentação. Se eu quero ter um corpo saudável, começar a comer só fritura e coisa industrializada e salgadinho, eu não vou ter um corpo saudável. Então, assim, o que eu tô consumindo, o que eu tô ouvindo, o que eu tô colocando na minha boca, o que eu tô comendo, sabe? Tudo isso cria o nosso campo, o nosso corpo e nutre a nossa ânima, a nossa alma, né? Jesus falava, né? Orai e vigiai. Então, vigiar o que tu tá fazendo, o que tu tá pensando, como que está o teu dia, sabe? Tá reclamando ou tá agradecendo? Eu acho que o mais importante, assim, agora, de tudo que a gente falou, é a pessoa entender o que realmente importa aqui na Terra. Porque, assim, a gente não vai levar nada. A gente veio, assim, chegou aqui desdentado, careca, nu, e a gente vai sair, tipo, mais ou menos desse jeito. Não vai sair nu, né? Mas, assim, vai levar só a roupinha do corpo. E aí, assim, todos os bens, carros, apartamentos, joias, todas as coisas que a gente conquistou vão ficar aqui. E a gente vai morrer, e é certo que a gente vai morrer. Então, assim, entre o dia que eu nasci e o dia que eu vou partir, o que eu fiz de bom? Será que eu somei na vida das pessoas? Eu suguei, eu só subtraí? E eu acho que a gente não precisa fazer essa pergunta no final da vida. A gente deveria fazer essa pergunta todos os dias antes de dormir, sabe? Será que hoje eu somei na vida das pessoas? Ou será que eu só fiquei lá tirando o ouvido dos outros para pinico, para reclamar, para falar mal dos outros, para criticar? Então, começa com uma virada de chave interna, assim, né? Precisamos virar a nossa chave para querer seguir a nossa vida, né? Não adianta querer estar na mesma e achar que as coisas vão melhorar. Não, a frase do Einstein, né, que continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade, né? E é bem isso, sabe? As pessoas continuam agindo, sentindo, fazendo, levando a mesma vida e querendo que a vida mude de repente, sabe? De uma forma milagrosa. Então, não vai acontecer, né? Uma história que aconteceu comigo sobre a lei da atração, assim, quando eu comecei a ter mais certeza, assim, que eu não precisava pedir nada, sabe? Eu já vivi vários renascimentos na minha vida, né? Eu, dentro do calendário maia, eu sou enlaçador de mundos, aquele que conecta pessoas, então ele pode ajudar, ele é como uma ponte, né? Mas, assim, o trabalho... A missão principal do enlaçador de mundos é enlaçar os mundos, né? Então, é trazer quem está na escuridão para a luz. E aí, claro, que quando a gente vem com essa missão, a gente precisa fazer esse caminho muitas vezes para aprender o caminho, né? Porque para te ajudar alguém a nadar, tu precisa entrar na água, né? E aprender esse é um... Então, é mais ou menos isso. Bom, então, isso aconteceu há muitos, muitos anos atrás, né? Muitos, no outro século, praticamente. Eu recém tinha me separado. E a minha separação foi bem desafiadora, assim, porque eu levei alguns anos para tomar a decisão, porque como eu tinha uma vida financeiramente muito abundante, assim, e o meu marido ganhava bem, ele fazia um certo terrorismo psicológico comigo. Olha, tu não vai ganhar dinheiro com essas coisas, né? Tu vai sair daqui e vai passar necessidade. E ele fazia isso porque eu acho que era o jeito que ele tinha de me manter ali, né? Não que ele fosse mal, mas ele não queria que eu fosse embora, então ele fazia eu sentir medo, né? E aí, só que chegou uma hora que eu pensei, não, eu vou, sabe? Não importa. No primeiro mês, assim, no início, aí não tinha mais cartão de crédito, não tinha mais mordomia, então agora eu tenho que dar conta de mim com as minhas terapias, né? E eu lembro que uma das primeiros meses, assim, que eu recebi, porque eu recebo praticamente todos os dias, né? Terapeuta não recebe salário, né? Então... Recebe pelo trabalho, né? Então todo dia eu tô recebendo cada sessão e tal. Às vezes a pessoa paga por mês, mas geralmente as pessoas pagam por sessão, né? Então eu tinha um dinheiro ali para pagar as contas básicas e eu lembro que sobrou R$50, assim, para eu ir no mercado aquela semana, né? E eu só ia receber na outra semana. Então
aquele dinheiro tinha que dar para eu comer durante aquela semana. Aí eu fui pro mercado e sabe esse suco de uvas de garrafa? Eu amo, sabe, suco de uva de garrafa. E aí Sei. eu peguei aquele suco, botei no carrinho, tipo, gente, não dá, né? Esse suco aqui ele vai dar um desfalque nos meus R$ 50, né? Porque ele, tipo, era quase R$ 10, sei lá, na época era sempre, tipo assim, era muito dinheiro pro que eu tinha. Então, não, compra frutas, verduras, né? Compra outras coisas. E aí eu larguei o suco de uva de volta na prateleira, mas eu não fiquei triste. Eu estava tão feliz que eu tinha tomado uma decisão de começar uma vida nova e eu sabia que ia dar certo. Eu confiava, sabe? E eu estava me sentindo livre. E aí eu pensei, não, tudo bem, Sinara. Eu conversando comigo mesmo, toma água, tá tudo bem, sabe? O importante é que tu tá bem e tal. E aí, Lucas, esse final de semana, eu trabalhava numa clínica que tinha um salão nos fundos, assim, eu estava responsável por abrir e fechar aquele salão, que estava tendo um evento lá, um workshop. E aí domingo, final de tarde, eu fui lá para pegar a chave e o pessoal que deu o curso lá disse, a gente deixou umas coisas ali na geladeira de vocês e tal. A gente almoçou por aqui no pátio. Lucas, quando eu abri a geladeira, tu não vai acreditar. Tinha um suco de uva fechado. Caramba. E tinha suco de laranja, e tinha umas outras coisas boas, tinha doce, tinha frutas, tinha um monte de coisa. E aí eu só ouvi uma voz assim de Deus falando comigo, não te preocupa com isso, sempre vai ter, sabe? Só faz o teu servir, só serve, sabe? Porque eu nunca vou te abandonar. E foi tão lindo, assim, foi tão emocionante, sabe? É só um suco de uva, mas ele representou tanto na minha vida naquele momento, porque tipo, confia, entrega, sabe? E perceber, sabe, Lucas? Aquilo que eu falei, que as coisas, às vezes, muitas vezes, não vêm pelo dinheiro que tu tem, mas vem como uma abundância do universo de Deus, né? E muitas pessoas pensam que, eu só vou ter as coisas se eu tiver o dinheiro para comprar. E eu poderia ficar falando várias coisas que me aconteceram e que não dependeu do meu dinheiro, sabe? Então, deve ter te acontecido coisas também, né? De tu sair, daqui a pouco alguém te convidar pra... eu vou pagar tua janta hoje, eu vou te dar tal coisa, sabe? Tu tá pensando... Então, assim, isso acontece para todas as pessoas que estão abertas, sabe? Então, essa história do suco de uva, ela trouxe muita confiança, assim, em Deus, sabe? Tá tudo certo, tá tudo certo. E aí eu queria completar também que depois de 3 anos eu tava ganhando mais que meu marido, sabe? Então, e até hoje eu tô passando da parte da pandemia ali, que eu tive um desafio e olhar para essa questão do dinheiro mais uma vez, né? Sim. Mas, assim, em nenhum momento eu fiquei sem, assim, deu aquele pânico de ficar sem cliente de repente, mas em nenhum momento eu passei necessidade, passei fome, sabe? Então, eu sempre tinha um jeito, sempre acontecia alguém me ajudava. Então, assim, a gente não precisa ter medo, sabe? Porque Deus não tá aqui para nos castigar. E se a gente tá passando por necessidade é porque a gente fechou a porta, sabe? Então, era isso que eu queria compartilhar. Até você contou a tua história de receber as coisas, né? De que Deus está aqui, que vai nos entregar algumas coisas, a gente não precisa se preocupar. A maneira que a gente se conheceu, é isso. Na época que a gente se conheceu, eu tinha recém-mudado, eu acabei tendo um péssimo ano financeiramente falando, no restante foi tudo ótimo, assim, só financeiro que afetou, mas como eu tava tão bem com todo o resto, pra mim, nossa, eu tava muito feliz, tipo, dinheiro, como a gente tá o episódio inteiro falando, não foi uma coisa assim, que, meu Deus, eu preciso disso. E eu comecei, na loucura, vender brigadeiro na rua. Não sabia nem fazer brigadeiro. Aprendi uma semana fazendo receita. Eu nunca saí para vender na rua nada. E comecei, como que vende, como que eu posso falar, o que eu tenho que falar. E nisso, eu conheci um pessoal que foi com a minha cara e recebi o convite de participar do workshop, né, da Lena Souza. A própria Lena, fiquei muito feliz quando a Lena me convidou para participar, porque eu já estava virando figurinha carimbada em estar nos lugares, a gente sempre se encontrava. Ela me convidou e assim a gente se conheceu, né?
essa sincronicidade é tão lindo, né, Lucas? Nossa, é tão lindo quando a gente aceita e tá vibrando, né, na gratidão, independente do que tá acontecendo, né, lá fora. Deus, ele, tipo assim, ele nunca fecha a porta. A gente nunca tá sem Deus, ele não tá fora. A gente é que pode tá com os olhos fechados e não tá vendo. Mas queria achar uma forma de falar isso pro mundo, assim, sabe? Porque as pessoas pudessem abrir o coração e receber esse amor de Deus e transbordar esse amor pros outros também. Eu acho que isso que importa. Assim. Eu acho que, assim, é muito difícil, né? Porque nem sempre, às vezes a gente tá fechado e por medo, por receio, por insegurança, e se abrir dessa maneira, estar disposto é um desafio. Foi desafiador pra mim, os primeiros meses, até o momento que eu tomei esse pontapé. Sabe uma coisa? Eu vou, não tenho nada a perder, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava em casa sem fazer nada, assim, tipo um mês quase, sem fazer absolutamente nada, em uma cidade nova, com tudo novo, vida nova, casado, e agora? O que eu vou fazer? E assim, eu tinha que tomar uma atitude, tinha que fazer alguma coisa. E eu fui com o dinheiro que eu trabalhei em um lugar, só que eu não conhecia a cidade, não conhecia nada, trabalhei, acabou dando errado. Uma semana peguei o dinheiro e tinha que tomar a decisão. Ou eu comprava uma bicicleta para ser mais fácil de ir nas próximas entrevistas de emprego, ou eu comprava as coisas para fazer o brigadeiro. E eu fui pelo brigadeiro e, nossa, acho que foi a melhor decisão que eu tive. Que bom, né, Lucas? E aí, trazendo só uma pequena correção para as coisas que tu falou, tu disse deu errado, né? Na verdade, não deu errado, porque ou a gente ganha dinheiro ou a gente ganha experiência, né? Então, exatamente. Sempre tem um ensinamento ali. Então, deu errado pelo olhar do ego, né? Que queria ir naquela direção. Mas deu certo porque tu aprendeu algo. Então, sempre é um aprendizado, né? Lembra que é uma escola isso aqui. Quando dá errado é porque aí a gente tem aquela frase, seja feita a minha vontade, né? Não a vossa vontade. Nossa, perfeito. Não tenho o que acrescentar. Somos armozeiros do bem. Somos armozeiros do bem.